Nas profundezas do tempo, onde a história se entrelaça com a lenda, emerge o enigma de uma civilização que, segundo os relatos de um filósofo grego, alcançou uma grandeza sem igual: a Atlântida. Este mito, que tem fascinado gerações, tem sua origem nos diálogos de Platão, um pensador cuja influência perdura até nossos dias. Mas, que segredos esconde essa narrativa, e por que seu eco perdura ao longo dos séculos? No século IV a.C., Platão nos apresenta a Atlântida em duas de suas obras mais relevantes, Timeu e Crítias. Nestes diálogos, descreve uma sociedade avançada e poderosa, situada além das colunas de Hércules, em um lugar que parecia quase mítico. Atlântida, segundo Platão, não era apenas uma ilha, mas um vasto império que se estendia pelo mar, com uma cultura rica em conhecimentos, arquitetura majestosa e um sistema político admirável. Mas, foi realmente assim, ou é apenas um produto da imaginação de um filósofo que desejava advertir sobre os perigos da arrogância humana? Platão narra que os atlantes eram descendentes de Poseidon, o deus do mar, e que sua capital, a esplêndida cidade de Atlântida, erguia-se com majestosos palácios dourados e templos dedicados a divindades, rodeados por um intrincado sistema de canais. A civilização atlante era símbolo de poder e prosperidade, uma utopia que, no entanto, tornou-se um espelho de advertência. Este relato, que poderia parecer um simples mito, se enquadra dentro de um contexto filosófico mais profundo, uma reflexão sobre a justiça, a moralidade e os perigos da ambição desmedida. À medida que exploramos as palavras de Platão, nos deparamos com perguntas que ressoam através do tempo. Poderia ser que este relato tivesse raízes em uma história real? Ou é simplesmente uma alegoria destinada a ilustrar as virtudes e os vícios da humanidade? A Atlântida capturou a imaginação de exploradores, historiadores e sonhadores, que buscaram decifrar o mistério que se oculta atrás de suas descrições. A fascinação pela Atlântida não se limita às suas características físicas. Platão nos mostra um povo que, no início, vivia em perfeita harmonia com a natureza e os deuses. No entanto, conforme os séculos passaram, a corrupção e a arrogância começaram a infiltrar-se em seus corações. Essa transformação torna-se uma advertência sobre os perigos do poder absoluto e a decadência moral. A história atlante se torna assim um espelho de nossa própria história, um lembrete de que mesmo as civilizações mais grandiosas podem cair na armadilha da soberba. Os ecos dessa narrativa ressoaram ao longo da história, inspirando não apenas filósofos, mas também exploradores e cientistas que anseiam descobrir sua verdade. A Atlântida foi interpretada de múltiplas maneiras, como um mito, uma metáfora ou até mesmo uma lembrança de eventos catastróficos que poderiam ter afetado civilizações antigas. Mas, onde se encontra a linha que separa a realidade da ficção neste relato ancestral? Através das eras, a busca pela Atlântida transformou-se em uma jornada épica, onde as fronteiras entre a história e o mito se desvanecem. Desde as antigas culturas do Mediterrâneo até as especulações modernas sobre sua localização real, a história da Atlântida inspirou inúmeras teorias. A curiosidade humana pelo desconhecido nos impulsiona a explorar, a buscar respostas nos vestígios do passado. À medida que nos aprofundamos neste relato, encontramos um limiar. Cada palavra de Platão, cada interpretação moderna, nos leva a refletir sobre a essência da civilização em si. A Atlântida não é apenas um lugar perdido no tempo, é um símbolo da incessante busca da humanidade por compreender seu próprio legado e destino. O que nos ensinam suas histórias sobre o poder, a moralidade e a inevitável fragilidade de nossas sociedades? Assim, à beira deste mistério, nos preparamos para descobrir a essência do que foi a Atlântida em seu apogeu.
No próximo capítulo, adentraremos na Era Dourada, um vislumbre da suposta grandeza desta civilização, onde seus avanços em tecnologia, arquitetura e sociedade brilharão como faróis na penumbra da história. Que maravilhas e conquistas nos revelará esta utopia perdida? A busca apenas começa. Essa fascinação pela grandeza da Atlântida não se limita à sua origem. Quando Platão delineou sua existência em seus diálogos, apresentou uma civilização onde o esplendor e o conhecimento floresciam em perfeita harmonia. Mas, que forma realmente tomou essa sociedade utópica? A Era Dourada da Atlântida se ergue como um eco de maravilhas perdidas, um enigma que perdurou ao longo dos séculos. Imaginemos, por um momento, as vastas cidades que se erguiam na superfície desta lendária ilha. Segundo as descrições, suas avenidas estavam adornadas com esplêndidos templos e palácios, construídos com uma pedra que reluzia como o ouro sob o sol. Os Atlantes, seres de um engenho sem igual, teriam desenvolvido tecnologia que superava os limites da imaginação de seu tempo. Mas, como se alcançou tal grau de sofisticação? Foi o resultado de um avanço natural ou, como sussurram algumas lendas, de um conhecimento transmitido por seres de outras dimensões. A arquitetura da Atlântida é dita ser um reflexo de sua grandeza. Grandes praças rodeadas de colunas majestosas, interconectadas por canais que proporcionavam não apenas beleza, mas funcionalidade. Não é intrigante pensar que essas estruturas, com seu design geométrico perfeito, poderiam ter sido um símbolo de uma ordem social e espiritual superior. A água, sagrada e essencial, fluía por suas veias, alimentando uma civilização que parecia entender o equilíbrio entre a natureza e a tecnologia. À medida que os Atlantes prosperavam, sua sociedade se organizava em uma hierarquia de sabedoria e força. Disse que os governantes da Atlântida eram filósofos e guerreiros, guardiões de uma herança ancestral. Que segredos de governança e ética possuíam que lhes permitiram viver em um estado de paz e abundância? Suas leis, segundo as narrativas, estavam fundamentadas em princípios universais de justiça e respeito, o que sugere um profundo entendimento da alma humana. Mas, quão frágil era realmente essa paz? Com o tempo, a Atlântida se tornaria um lugar de aprendizado e reflexão. A educação era um pilar fundamental, e as artes e a ciência floresciam em um ambiente propício para a descoberta. As lendas falam de Atlantes que cultivavam o conhecimento em campos como a astronomia, a medicina e a engenharia. Acaso esses eruditos não deixaram um legado que ressoaria com força através das gerações? As bases de seu conhecimento poderiam ter influenciado civilizações posteriores, seus ecos ainda presentes na história da humanidade. No entanto, como em toda a história de grandeza, a sombra da decadência se aproximava da Atlântida. A desmesura se insinua, e os relatos sugerem que os Atlantes, em sua busca por poder e riqueza, começaram a perder de vista o equilíbrio que havia sido sua salvaguarda. Poderia ser que a mesma grandeza que os elevou também semeasse as sementes de sua destruição? As descrições da Atlântida não apenas nos falam de seu esplendor, mas também de sua fragilidade. Cada avanço tecnológico e cada estrutura monumental eram um lembrete de que o conhecimento deve ser utilizado com responsabilidade. Em que momento a busca pela grandeza se torna um perigoso jogo de arrogância? Os deuses, em sua justiça implacável, observavam das alturas, esperando um momento propício para intervir. Assim, a Era Dourada da Atlântida se apresenta como um microcosmo da condição humana. Um reflexo de nossas aspirações e nossos medos, um lembrete de que a grandeza traz uma responsabilidade inerente.
A história dessa civilização, com suas maravilhas e suas advertências, nos convida a olhar para dentro e questionar nossas próprias sociedades. E enquanto os ecos dessa era ressoam em nossos corações, nos preparamos para adentrar em um capítulo mais sombrio. A grandeza não tardaria a ser eclipsada pela decadência, já que a ira dos deuses se aproximava da Atlântida, um castigo inevitável por sua arrogância e corrupção. Que mistérios aguardavam no horizonte, e que lições nos deixaria essa civilização perdida? A resposta nos aguarda na próxima parte de nossa travessia. Essa era dourada, cheia de esplendor e conquistas, não tardaria a se tornar um eco distante do que um dia foi. A Atlântida, um farol de civilização, havia alcançado os cumes de seu poder, mas em seu apogeu também havia semeado as sementes de sua própria destruição. A arrogância de seus habitantes, a corrupção que impregnava cada canto de sua sociedade, não passou despercebida para os deuses que, de seus tronos celestiais, observavam com crescente desdém. Segundo as histórias antigas, a Atlântida, em seu apogeu, se tornou um espelho do que o ser humano pode alcançar quando se deixa cegar pelo poder. Sua ambição desmedida os levou a desafiar a ordem natural, a se acreditarem superiores aos próprios deuses. Mas foi realmente assim? Até que ponto a vaidade pode levar uma civilização à sua própria ruína? Os relatos que perduraram através dos séculos sugerem que o destino da Atlântida foi selado no momento em que seus cidadãos esqueceram o respeito pelo divino. Os deuses, guardiões de um equilíbrio primordial, decidiram intervir. A justiça, em sua forma mais crua e sublime, se desencadeou sobre a ilha. Na mitologia, cada deus tinha sua própria esfera de influência, e a ira de cada um era como um raio que poderia se soltar a qualquer instante. Não é o orgulho a mãe de todas as quedas? A Atlântida, em sua arrogância, havia despertado a fúria de Poseidon, o deus do mar, que, sentindo-se traído por aqueles que haviam esquecido sua origem divina, decidiu que era hora de agir. As lendas contam que, em uma noite sombria, o céu se cobriu de nuvens ominosas. Os ventos começaram a uivar, e o mar se agitou como um monstro enfurecido. Os habitantes da Atlântida, alheios à iminente catástrofe, celebravam sua grandeza em banquetes intermináveis, ignorando os sinais que a natureza lhes enviava. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas do mar? A resposta se aproximava a cada onda que quebrava em suas costas, a cada raio que iluminava o céu. No coração da ilha, os templos dedicados aos deuses se erguiam orgulhosos, mas suas paredes estavam manchadas pela corrupção. A avareza e a decadência haviam se infiltrado na política, e os líderes, mais preocupados com seu próprio bem-estar do que com o de seu povo, esqueceram de render culto às divindades que um dia haviam honrado. A traição aos deuses não foi apenas um ato de desobediência, foi um desafio aos princípios que haviam cimentado sua grandeza. Assim, a ira dos deuses se tornou um torrente imparável. Aqueles que haviam construído seu império sobre a desigualdade e a opressão foram arrastados pelas mesmas águas que haviam desprezado. Em uma série de cataclismos, a terra tremeu e o mar se levantou, reclamando o que lhe pertencia. Aqueles que haviam olhado para cima, com a cabeça nas nuvens, agora se encontravam sob a implacável força da natureza. As lendas narram que as chamas surgiram do solo, enquanto a água devorava as cidades. Momentos antes de a ilha se afundar, disse que um último grito ressoou no ar, um lamento que combinava a desesperança de milhares de almas. Poderia a Atlântida ter evitado seu destino, ou estava destinada a cair na armadilha de sua própria grandeza? A história se torna um lembrete de que a arrogância e a falta de respeito pelos poderes superiores podem levar à ruína mais absoluta. A Atlântida não foi apenas um lugar, foi um símbolo da fragilidade da civilização.
Sua queda, um eco que ressoaria ao longo dos séculos, deixou um legado de advertência para todas as culturas que vieram depois. A história de seu declínio se transforma em um mito que transcende o tempo, um relato que nos instiga a refletir sobre nossos próprios caminhos. Assim, enquanto as águas do oceano cobriam o que um dia foi, a pergunta perdurava no ar: que lições podem ser extraídas do desaparecimento de uma civilização tão grandiosa? A Atlântida, com seu esplendor e sua queda, se torna um enigma que ainda busca respostas. E enquanto a ciência se esforça para entender os mistérios do passado, o próximo capítulo nos levará a explorar o cataclismo que selou o destino desta lendária civilização, um evento que transformou sua existência em uma sombra, um sussurro nas páginas da história. Essa crise não tardaria a desencadear um cataclismo, um evento que mudaria para sempre o rumo da história. Segundo as crônicas de Platão, o destino da Atlântida estava selado, e assim, num piscar de olhos, a magnífica civilização mergulhou nas profundezas do oceano. Mas foi realmente assim? Que forças cósmicas ou divinas poderiam ter desencadeado tal calamidade sobre uma sociedade que, em seu apogeu, parecia invulnerável? As lendas falam de um dia sombrio, onde o céu se tornou cinza e o solo tremeu sob os pés de seus habitantes. Um estrondo ensurdecedor ressoou nos vales e montanhas, como se os próprios deuses estivessem enfurecidos pela arrogância dos atlantes. A terra se abriu em imensas fendas, engolindo cidades inteiras, enquanto as ondas do mar, como bestas soltas, reclamavam o que um dia foi seu domínio. A Atlântida, um farol de conhecimento e poder, tornou-se um eco distante, um sussurro perdido no tempo. As descrições desse cataclismo deixaram gerações de historiadores, arqueólogos e sonhadores especulando sobre suas causas. Algumas teorias sugerem que um terremoto devastador, acompanhado de um tsunami monumental, pode ter arrasado a ilha em questão de minutos. Outros pesquisadores postulam que a Atlântida pode ter sido vítima de um fenômeno natural, como uma erupção vulcânica, ou uma mudança brusca nas correntes oceânicas. No entanto, a pergunta persiste: a Atlântida foi realmente uma vítima da natureza, ou o fim de seu império foi um castigo divino por sua corrupção? Várias culturas da antiguidade compartilham relatos sobre civilizações que foram aniquiladas por cataclismos repentinos, o que levanta um intrigante paralelismo entre a Atlântida e esses mitos. Poderia ser que o relato da Atlântida, em sua essência, seja um reflexo de um medo universal da queda? A ideia de que até os maiores podem cair, que o poder e a arrogância podem ser apagados em um instante, ressoa através das eras. Enquanto as águas do Mediterrâneo ocultavam os mistérios da Atlântida, a história de seu desaparecimento se transformou em um mito, um legado que perduraria ao longo dos séculos. A memória da grande civilização tornou-se um símbolo de advertência, um lembrete de que o equilíbrio entre o homem e a natureza é frágil e, muitas vezes, se encontra à beira da destruição. Quantas verdades se perderam no fundo do oceano junto com a Atlântida? Que segredos ainda aguardavam nas profundezas? No coração do mito, a noção da Atlântida como um lugar de sabedoria e avanço se entrelaça com a tragédia de seu desaparecimento. O cataclismo não apenas marcou o fim de uma era, mas também semeou as sementes de um enigma que perdura até nossos dias. As narrativas de seu esplendor e sua queda inspiraram filósofos, escritores e exploradores, que tentaram desvendar a verdade por trás dessa história lendária. À medida que exploramos os ecos desse cataclismo, é crucial nos perguntarmos: que legado deixou a Atlântida na história da humanidade? A busca por respostas levou muitos a aventurarem-se além dos limites do conhecimento convencional, inspirando expedições e investigações que cruzaram oceanos e continentes. Cada descoberta,
Cada indício poderia ser a chave para entender não apenas o que foi, mas também o que poderia ter sido. Com o tempo, a história da Atlântida se tornou um catalisador para a exploração dos mistérios do passado. Mas, como esse relato foi transmitido através das gerações, e de que maneira influenciou as culturas que vieram depois? No próximo capítulo, mergulharemos nos ecos da história, rastreando como a lenda da Atlântida ressoou ao longo dos séculos, moldando mitologias e crenças em civilizações tão diversas quanto a nossa. Essa crise não tardaria a ressoar ao longo dos séculos, tornando-se um eco persistente no vasto oceano do tempo. A história da Atlântida, com seu esplendor e seu trágico destino, se tornaria um legado que atravessaria gerações, influenciando a forma como diversas culturas interpretam sua própria existência. Mas, como se transformou um relato mítico em um fenômeno global, capaz de inspirar tanto admiração quanto temor? Desde os diálogos de Platão, onde pela primeira vez se esboçou a existência dessa civilização avançada, a história da Atlântida tem sido transmitida através de narrações orais e escritas, adaptando-se e evoluindo a cada novo contador de histórias. Na antiga Grécia, a história de uma ilha próspera que sucumbiu à arrogância e foi devorada pelo mar ressoou profundamente em uma sociedade que valorizava os princípios da justiça e da humildade. Não é curioso como um relato de advertência pode se tornar um objeto de desejo e fascinação? As lendas sobre a Atlântida não se limitaram à Península Helênica. Com o tempo, viajaram através das rotas comerciais, cruzando o Mediterrâneo e chegando às costas da Europa e além. Em cada cultura que tocavam, a história se adaptava e tomava novos matizes. No Antigo Egito, por exemplo, alguns eruditos viram na Atlântida a representação de um reino perdido, um eco das antigas dinastias que uma vez governaram as terras do Nilo. A ideia de um império que alcançou o auge de sua glória apenas para ser arrasado por forças divinas entrelaçou-se com suas próprias crenças na justiça cósmica. À medida que a história se expandia, também se transformava. No mundo árabe, as tradições orais começaram a incorporar elementos do relato platônico, fundindo-se com mitos locais e criando novas narrativas que falavam de cidades perdidas sob as ondas. Na Idade Média, a Atlântida se tornou um símbolo da busca pelo conhecimento perdido. As obras de filósofos e estudiosos árabes, que frequentemente se referiam à Atlântida, eram lidas e reinterpretadas por pensadores europeus. Que mistério encerrava essa fascinação por um mundo submerso, um passado que parecia sempre ao alcance da mão, mas eternamente fora de alcance? Com a chegada do Renascimento, a curiosidade pela Atlântida ressurgiu com força. Os eruditos começaram a buscar suas raízes nos textos antigos, interpretando as referências de Platão como um farol que guiava em direção a um conhecimento esquecido. No entanto, a Atlântida não era simplesmente um mito, mas um espelho que refletia as aspirações e temores de uma época em constante mudança. A busca pela ilha perdida se tornou uma metáfora da busca pelo conhecimento, da humanidade por recuperar o que havia sido perdido. Mas, quantas verdades se ocultavam atrás dos relatos de antigos navegantes e filósofos? No século XVIII, a fascinação pela Atlântida tomou um novo rumo. Exploradores e naturalistas começaram a buscar vestígios da civilização perdida, conectando o mito com a geografia do mundo real. Na América, as lendas indígenas sobre grandes cidades perdidas na selva entrelaçaram-se com a narrativa atlante, criando um mosaico de crenças que cruzavam oceanos. A ideia de que a Atlântida pudesse ser uma civilização real, um lugar tangível que uma vez existiu, começou a ganhar força. Mas, e se a verdade por trás da lenda fosse ainda mais extraordinária do que imaginávamos? À medida que o interesse pela Atlântida se espalhava, também se expandia sua influência na literatura e na arte.
Poetas e escritores começaram a utilizar a figura da Atlântida como um símbolo da utopia perdida, um mundo ideal que havia sido aniquilado pela própria humanidade. Esse eco do passado se tornou um fio condutor que conectava diferentes épocas e culturas, um lembrete das consequências da ambição desmedida. A Atlântida, portanto, não apenas representava um lugar em um mapa, mas um conceito que desafiava a humanidade a refletir sobre sua própria natureza. No entanto, apesar de sua popularidade e de sua rica história, a Atlântida sempre esteve cercada por um halo de mistério. As perguntas persistem: foi realmente uma civilização avançada, ou simplesmente um mito criado para ensinar lições morais? Que segredos ainda aguardavam nas profundezas, esperando para serem descobertos por aqueles audaciosos o suficiente para buscar? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo de nossa exploração, nos encontramos em um momento crucial da história. O Renascimento, com sua renovada admiração pelo conhecimento antigo, abriria as portas a novas investigações e teorias sobre a Atlântida. As sombras do passado se ergueriam mais uma vez, enquanto os pensadores da época começavam a redescobrir a fascinação pelo que havia sido perdido. Que revelações nos aguardam nesta nova era de descobertas? Essa transmissão da história, tecida com fios de assombro e mistério, não tardaria a ressurgir com força. O Renascimento, um período de redescobrimento e renovação intelectual, tornou-se o cenário perfeito para que a lenda da Atlântida emergisse das sombras do esquecimento. Neste ambiente efervescente, onde os eruditos europeus se imergiam nos escritos da antiguidade, a fascinação pelo conhecimento perdido se acendeu como uma chama na penumbra. O eco de Platão ressoava nas salas de aula das universidades, e sua descrição de uma civilização avançada, submersa nas profundezas do oceano, capturou a imaginação de pensadores como Erasmo de Roterdã e Giovanni Pico della Mirandola. Mas, o que fazia com que a Atlântida ressoasse tão profundamente em seus corações? Seria a ideia de um mundo perdido que ainda poderia oferecer valiosas lições sobre a humanidade? Ou talvez, seria o anseio de desenterrar verdades ocultas que poderiam mudar o rumo do conhecimento? Os tratados de Platão, especialmente Timeu e Crítias, tornaram-se o centro das atenções de um renascimento filosófico. Os eruditos começaram a debater não apenas sobre a existência da Atlântida, mas também sobre seu significado. Para alguns, era um símbolo da perfeição, uma utopia que representava o que a humanidade poderia alcançar. Para outros, um lembrete do perigo da arrogância e da corrupção, um espelho da própria sociedade renascentista. As impressões dos textos antigos, alimentadas pela invenção da imprensa, permitiram que as ideias sobre a Atlântida se espalhassem rapidamente por toda a Europa. As visões de uma civilização perdida se entrelaçavam com o redescobrimento da filosofia, da ciência e da arte. Poderia haver mais do que a história oficial contava? Poderia o passado esconder chaves para um futuro mais brilhante? Neste contexto de exploração intelectual, a Atlântida se transformou em um enigma que desafiou as mentes mais brilhantes da época. Entre os exploradores do Renascimento, a busca pela Atlântida não se limitou às páginas dos livros. Figuras como o cartógrafo Martin Valdicin-Ulla e o astrônomo Tycho Brahe começaram a traçar mapas que buscavam vislumbrar a localização desta enigmática ilha. Pensava-se que, em algum lugar do vasto oceano, as ruínas da Atlântida poderiam aguardar para serem descobertas. Esse desejo de encontrar a verdade foi impulsionado pela crescente curiosidade sobre o mundo natural, assim como pela ânsia de descobrir novos territórios que ampliassem os horizontes do conhecimento. No entanto, o Renascimento não trouxe apenas a esperança de redescobrimento, também desencadeou uma corrente de ceticismo.
As perguntas sobre a veracidade dos relatos de Platão começaram a surgir. Seria a Atlântida simplesmente uma alegoria? Um mito criado para transmitir lições morais? Eruditos como Francesco Baconi e Thomas More se aventuram a questionar a autenticidade da narrativa platônica, abrindo um debate que ressoaria ao longo dos séculos. Esse choque entre a fé no conhecimento antigo e o ceticismo científico se tornaria uma característica fundamental do pensamento ocidental. O legado da Atlântida também se refletiu na arte da época. Pintores como Sandro Botticelli e artistas da escola veneziana plasmaram em suas telas visões de civilizações perdidas, evocando a grandeza e o mistério que cercavam a lendária ilha. A Atlântida se tornou um símbolo de beleza e tragédia, um lembrete de que até mesmo as sociedades mais grandiosas podem cair na escuridão. Mas, quanto dessa representação artística era fiel aos relatos originais? Ou eram apenas interpretações de um mito em constante evolução? À medida que o Renascimento avançava, a busca pela Atlântida se expandia além das fronteiras da Europa. Exploradores e aventureiros começaram a traçar rotas em direção ao desconhecido, impulsionados pela esperança de encontrar vestígios dessa mítica civilização em territórios inexplorados. A ideia de que a Atlântida pudesse não ser um mero produto da imaginação se firmava na mente coletiva, alimentando o desejo de descobrir um passado que, talvez, nunca deveria ter sido esquecido. Assim, em um período marcado pelo redescobrimento do conhecimento antigo e pela exploração de novas ideias, a lenda da Atlântida se reavivou. Mas, poderia realmente existir um fragmento de verdade nessa narrativa? As perguntas se multiplicam enquanto os buscadores da verdade se aventuram em um território desconhecido, ansiosos para desvendar seus segredos. À medida que o Renascimento se desvanecia e dava lugar à modernidade, o interesse pela Atlântida continuaria crescendo, impulsionando gerações futuras a buscar respostas em um mundo onde o tangível e o etéreo se entrelaçam. A busca pela Atlântida se tornaria uma odisseia que atravessaria séculos, levando exploradores e cientistas a adentrar o desconhecido. Mas, quem seriam esses novos buscadores, e que segredos descobrirão em seu caminho? No próximo capítulo, nos aprofundaremos nas primeiras expedições e teorias daqueles que se atreveram a buscar a Atlântida no mundo real. Essa fascinação pela Atlântida não tardaria a atrair exploradores e caçadores de tesouros, que, impulsionados pelo eco de uma civilização perdida, embarcaram em travessias rumo ao desconhecido. Desde a antiguidade, a busca pela Atlântida se tornou uma obsessão, um mistério que desafiava a lógica e a razão. Que segredos se ocultavam sob as águas do mar? Que legado deixava essa civilização, cuja grandiosidade havia se desvanecido em um cataclismo? À medida que o Renascimento despertava o interesse pelos clássicos, a figura da Atlântida começava a ressurgir no imaginário coletivo. Exploradores como o cartógrafo e geógrafo alemão Martin Waldseemüller, no século XVI, começaram a especular sobre sua localização. Waldseemüller, intrigado pelas descrições de Platão, aventurou-se a imaginar que a Atlântida poderia estar nas proximidades das Ilhas Canárias, um lugar que prometia ser o vestígio de um passado glorioso. Mas, poderia um simples mapa conter as pistas de uma civilização tão grandiosa? O século XVIII trouxe consigo um acúmulo de expedições à medida que a curiosidade pela Atlântida se transformava em uma busca tangível. Exploradores como o britânico James Burney se lançaram à exploração do Mediterrâneo, convencidos de que as águas ocultavam não apenas tesouros, mas a verdade sobre a famosa ilha. Burney e seus contemporâneos enfrentaram mares tempestuosos e a incerteza do que poderiam encontrar. No entanto, frequentemente se perguntavam:
A busca pela Atlântida era uma busca por um lugar físico ou por algo mais profundo, uma conexão com a essência da própria humanidade. O século XIX trouxe consigo um novo fervor pela busca da Atlântida, impulsionado pela publicação de obras que amplificavam seu mistério. A obra de Ignatius Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, publicada em 1882, acendeu ainda mais a chama da exploração. Donnelly propunha que a Atlântida não era apenas uma civilização, mas o berço da humanidade. Sua teoria, carregada de entusiasmo, sugeria que a ilha havia deixado sua marca em diversas culturas ao redor do mundo. Mas, seria possível que uma única civilização pudesse ter influenciado tantas outras? Essa ideia, embora fascinante, suscitava o ceticismo de muitos. No final do século XIX e início do XX, o auge da arqueologia moderna começou a se cruzar com a busca pela Atlântida. Figuras como o arqueólogo britânico Arthur Evans, que descobriu o Palácio de Knossos em Creta, mergulharam na ideia de que a Atlântida poderia estar relacionada com a civilização minoica. Evans, em seu desejo de desvendar o passado, sonhou com um mundo onde a Atlântida e a cultura minoica coexistiam. Mas, seria possível que a Atlântida fosse mais do que um mito, que realmente tivesse deixado marcas no mundo antigo? As expedições tornaram-se mais ambiciosas, cruzando oceanos e buscando no fundo do mar. Na década de 1920, o explorador dinamarquês Paul-Emil von Lettow-Vorbeck aventurou-se ao Caribe, convencido de que as Bahamas continham vestígios da civilização perdida. Enquanto seus barcos navegavam pelas águas turquesas, a pergunta continuava a ressoar: o oceano seria realmente um guardião de segredos antigos ou um vasto cemitério de ilusões? A cada expedição, a busca pela Atlântida se transformava, refletindo os anseios e medos de quem se atrevia a desafiar as profundezas. Os relatos de exploradores começaram a entrelaçar-se com lendas e suposições, criando um tapete de sonhos e realidades. No entanto, a pergunta persistia: esses buscadores estavam realmente se aproximando da verdade, ou apenas perseguindo sombras de um passado que jamais retornaria? Enquanto a busca continuava, a comunidade científica começava a questionar a veracidade dessas expedições. A linha entre a exploração e a fantasia começava a se desdibujar, levantando um dilema crucial: a ciência poderia desvendar os mistérios da Atlântida, ou estava condenada a ser uma busca perpétua na bruma do mito? A crescente tensão entre o ceticismo científico e a paixão exploratória começava a delinear um novo capítulo na história da Atlântida. Com o eco dos buscadores ressoando no horizonte, a comunidade científica se preparava para entrar em cena, desafiando a existência da Atlântida com o rigor do ceticismo. Poderia a ciência trazer respostas definitivas às perguntas que atormentaram gerações? A busca pela verdade estava prestes a tomar um rumo inesperado, enquanto a fronteira entre a realidade e o mito começava a se desvanecer na bruma do tempo. Essa fascinação insaciável pela Atlântida, que havia levado exploradores a navegar oceanos em busca de sua sombra, começava a se desvanecer sob o peso de uma crescente onda de ceticismo. A comunidade científica, outrora cativada pela glória dessa civilização perdida, agora se encontrava em uma encruzilhada, questionando a veracidade de um mito que parecia carecer de evidência tangível. O que havia acontecido para que o eco de uma história tão poderosa se tornasse um sussurro de dúvida? À medida que a era moderna se estabelecia, o auge da razão e do empirismo trouxe consigo um novo paradigma. Os cientistas, armados com métodos rigorosos e uma insistente busca por provas, começaram a analisar a Atlântida com um olhar crítico. As palavras de Platão, embora poéticas e evocativas, foram submetidas ao crivo da lógica.
Seria realmente a Atlântida um relato de fatos históricos, ou simplesmente uma alegoria sobre a moralidade e a decadência? Diante dessa interrogação, a fascinação pela mítica civilização se encontrava em um ponto de inflexão. Arqueólogos e historiadores começaram a buscar nas areias do tempo, mas o que encontraram foi um deserto de silêncio. As escavações nas ilhas do Mediterrâneo, que uma vez se acreditou serem os vestígios da Atlântida, revelaram apenas fragmentos de civilizações passadas, mas nenhuma prova conclusiva de uma cultura tão avançada quanto a descrita por Platão. Nesse contexto, o mito se tornava uma sombra, um eco distante que não podia ser capturado. Como poderia uma civilização tão magnífica deixar tão pouca marca no mundo real? Os céticos argumentavam que o próprio Platão havia criado um relato intencional, um espelho no qual refletir as virtudes e vícios de seu tempo. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, as descrições de uma sociedade utópica e sua consequente queda pareciam mais um chamado à reflexão do que um relato de fatos. Com o avanço do pensamento crítico, a ideia da Atlântida se tornava um símbolo do que poderia ser, em vez do que realmente foi. Seria este um legado em perigo de ser esquecido? No entanto, a sombra do mito continuava a se projetar sobre as costas da história. Apesar do ceticismo, a ideia da Atlântida não desapareceu. Em vez disso, transformou-se em um enigma, um tesouro escondido que provocava a curiosidade de gerações. À medida que o tempo avançava, a Atlântida se tornava uma tela sobre a qual sonhadores e buscadores de fortuna podiam pintar suas próprias interpretações. Poderia ser possível que sua essência se mantivesse viva através da imaginação humana? Nesse intrigante conflito entre a ciência e o mito, surgiram vozes que defendiam a possibilidade de que a Atlântida fosse uma lembrança distorcida de uma civilização real. Alguns pesquisadores começaram a explorar a relação entre catástrofes naturais e os relatos de sociedades perdidas. As teorias sobre a existência de civilizações avançadas na antiguidade, capazes de serem devastadas por desastres, começaram a ganhar força. Mas, poderia haver alguma verdade oculta nas ondas da mitologia que clamava por ser descoberta? No entanto, a comunidade científica, cada vez mais cautelosa, exigia provas concretas. A busca pela Atlântida se encontrava presa em um ciclo de desejo e dúvida, onde a evidência escorregadia e os relatos antigos se entrelaçavam em um complexo labirinto. Os debates se intensificaram, e o ceticismo se tornou uma das forças mais poderosas que enfrentava os mitos da história. Enquanto isso, a curiosidade humana seguia seu curso indomável, e a história da Atlântida continuava a tecer sua rede através da cultura popular, suscitando tanto admiração quanto controvérsia. A lenda se alimentava das dúvidas científicas, tornando-se um tema recorrente na literatura e na arte, onde cada autor trazia sua própria visão do que poderia ter sido aquela civilização. Seria possível que, em meio à crítica, o mito da Atlântida continuasse a ser uma bússola que guiasse a busca pelo conhecimento? Com as perguntas ainda flutuando no ar, a história da Atlântida não apenas se tornou um tema de debate acadêmico, mas também um terreno fértil para novas teorias. No horizonte, um novo capítulo se anunciava, onde as ideias modernas sobre sua localização começariam a tomar forma. Seria possível que, através da névoa do tempo, surgissem novas pistas que revelassem a verdade enterrada da Atlântida? Assim, a busca continuava, impulsionada pela esperança e pelo mistério, enquanto a Atlântida seguia sendo um farol que iluminava o desejo insaciável de descobrir o desconhecido. Essa crise não tardaria a despertar um renovado interesse na Atlântida, um eco que ressoaria através dos séculos até nossos dias.
No século XX, um turbilhão de teorias começaria a florescer, alimentado pelo desejo humano de descobrir o que foi perdido e entender o inexplicável. De mãos dadas com exploradores, arqueólogos e acadêmicos, novas visões sobre a localização da lendária civilização emergiram, desdibujando as fronteiras entre a realidade e o mito. Desde o mar Mediterrâneo, onde as águas guardaram segredos por milênios, até as vastas extensões das Américas, a busca pela Atlântida se expandiu como um mapa de possibilidades infinitas. Poderia realmente ter sido uma ilha no Oceano Atlântico, como sugeriu Platão? Ou talvez, como propuseram alguns, estivesse mais próxima das costas de Creta ou até mesmo na vasta e enigmática selva da Amazônia. Cada nova teoria oferecia um novo fio no tecido de um mistério que se recusava a se desvanecer. Os pesquisadores modernos, impulsionados pela tecnologia e pela curiosidade, começaram a questionar as ideias tradicionais. No coração do debate estavam as escavações na ilha de Santorini, onde as ruínas de Akrotiri, uma cidade minoica sepultada por uma erupção vulcânica, pareciam ressoar com as descrições platônicas de uma civilização avançada. Poderia ser que os ecos da Atlântida estivessem nas cinzas de uma catástrofe natural? A ideia de que a história da Atlântida era em parte um reflexo de eventos históricos reais oferecia uma nova perspectiva, mas também levantava mais perguntas: até que ponto a realidade havia sido distorcida ao longo do caminho? No entanto, não apenas o Mediterrâneo se tornou um cenário de especulação. À medida que os exploradores viajavam mais longe, surgiram teorias que conectavam a Atlântida com as Américas. Desde as costas da Flórida até as terras altas dos Andes, os mitos indígenas e as descobertas arqueológicas se entrelaçavam em um mosaico de possibilidades. Alguns pesquisadores, impulsionados por um fervor quase religioso, começaram a identificar semelhanças nas estruturas e nas sociedades que existiram em ambas as regiões. Poderia ser que os antigos habitantes da América tivessem vínculos com essa civilização perdida, talvez até mesmo sendo descendentes dos Atlantes? As teorias sobre a Atlântida se multiplicavam, cada uma mais audaciosa que a anterior. Desde as terras dos Maias até as antigas cidades dos povos nativos da América do Norte, cada nova descoberta parecia trazer um novo matiz ao mistério. No entanto, a comunidade científica, cada vez mais cética, começou a questionar a validade dessas afirmações. Seria possível que a busca pela Atlântida se tornasse um terreno fértil para a especulação infundada? O ceticismo se erguia como uma sombra, ameaçando desvanecer a fascinação coletiva pelo mito. Alguns pesquisadores optaram por caminhos mais radicais, sugerindo que a Atlântida não era simplesmente um lugar, mas um conceito mais amplo, um ideal de civilização que havia existido em múltiplas formas ao longo da história. Essa ideia desdiburrava as linhas entre a realidade e a fantasia, levantando a possibilidade de que a busca pela Atlântida fosse, em si mesma, um reflexo de nossas próprias aspirações e fracassos. Que significado realmente tinha a Atlântida se não era mais do que um símbolo do que poderia ser o potencial humano? Enquanto isso, os avanços tecnológicos começaram a desempenhar um papel crucial na busca. A cartografia digital e a arqueologia submarina ofereceram novas ferramentas que prometiam revelar os segredos escondidos sob as ondas. As imagens de sonar e as explorações submarinas prometiam um acesso sem precedentes às profundezas do passado. Seria este o momento em que a Atlântida finalmente emergiria de seu leito marinho, revelando seus tesouros e sua verdade. À medida que as teorias tomavam forma e a tecnologia avançava, a Atlântida continuava sendo objeto de um profundo anseio. Nesse contexto, a busca se transformava em uma jornada coletiva rumo ao desconhecido, onde cada nova descoberta poderia mudar o curso da história.
Mas, embora a ciência e a especulação colidissem, a essência do mistério permanecia intacta, como um fio dourado que unia a humanidade através do tempo. Enquanto o mundo contemporâneo se adentra nessa fascinante busca, a Atlântida começa a se tornar um ícone cultural, um símbolo do que perdemos e do que ainda podemos encontrar. A pergunta persiste: será possível que o legado da Atlântida, em sua forma mais pura, vá além de um lugar físico? No próximo capítulo, exploraremos como a Atlântida se tornou um ícone cultural, inspirando obras de arte, literatura e cinema, e como sua essência perdura na imaginação humana. Essa crise não tardaria a se transformar em um eco que ressoaria através dos séculos, convertendo a Atlântida em um símbolo duradouro na cultura popular. Desde as páginas dos diálogos de Platão até as projeções na tela grande, a história dessa civilização mítica tem inspirado artistas, escritores e cineastas a explorar seus mistérios com uma fascinação quase hipnótica. O que faz com que a Atlântida, um simples relato de uma civilização perdida, continue a capturar a imaginação coletiva de gerações inteiras. Na literatura, a Atlântida tem sido uma fonte inesgotável de inspiração. Autores como Edgar Allan Poe e Jules Verne teceram seus próprios fios na narrativa atlanteana, adicionando camadas de intriga e aventura. Em A História da Atlântida, Verne não apenas explora sua existência, mas também apresenta a ideia de que o conhecimento perdido dessa civilização poderia conter respostas para os dilemas contemporâneos. Seria possível que os segredos da Atlântida sejam, de fato, um reflexo de nossas próprias aspirações e fracassos? As artes visuais não ficaram para trás. Pintores como Emiliano de Cavalcanti e Salvador Dalí plasmaram sua visão dessa civilização submersa, infundindo em suas obras uma atmosfera de mistério e anseio. As representações da Atlântida, com seus templos dourados e paisagens idílicas, evocam uma nostalgia quase palpável por um mundo que nunca foi. Esta nostalgia é a chave para compreender por que a Atlântida continua a ser um referente cultural tão poderoso. O cinema, por sua vez, fez da Atlântida um tema recorrente, desde as antigas adaptações cinematográficas até as modernas produções animadas. Filmes como Atlantis, O Império Perdido, da Disney reimaginaram o mito, apresentando a história a novas audiências e adicionando um toque de fantasia e aventura. Essas representações não apenas entretêm, mas também alimentam o desejo de descobrir o oculto, de desvendar os segredos que jazem nas profundezas do oceano. Que verdade subjacente poderia haver nessas narrativas que resistiram ao teste do tempo? No entanto, a fascinação pela Atlântida não se limita à ficção. No âmbito acadêmico, seu mito tem sido objeto de análise crítica, explorando seu simbolismo e seu significado no contexto da sociedade contemporânea. A Atlântida se tornou assim um espelho que reflete nossos próprios anseios e medos, um aviso sobre os perigos da arrogância humana e da busca por poder. Poderia ser que, ao contemplar a história da Atlântida, estejamos, de alguma forma, examinando nosso próprio destino. À medida que a Atlântida se adentra na cultura popular, torna-se um ícone que transcende fronteiras e épocas. Seu legado perdura, transformando-se em um tema de debate e exploração constante. A busca pela Atlântida não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas também uma reflexão sobre nossa própria condição humana. O que nos diz a obsessão por essa civilização perdida sobre nossa natureza, sobre nossa necessidade de buscar respostas em um mundo cheio de incertezas? Assim, em cada canto da arte, da literatura e do cinema, a Atlântida se reinventa constantemente, servindo como uma tela em branco onde os sonhos e os medos de cada geração encontram sua expressão. No entanto, o verdadeiro mistério da Atlântida não reside unicamente em sua história, mas nas perguntas que levanta.
Que segredos aguardam nas profundezas? Que descobertas estão à espera de serem reveladas? Nas próximas páginas de nossa exploração, nos adentraremos no terreno da tecnologia e da ciência. À medida que a humanidade avança, novas ferramentas e métodos nos oferecem uma forma de investigar o passado de maneiras que antes eram impensáveis. A busca pela Atlântida não terminou, de fato, está mais viva do que nunca. Que novos horizontes se abrirão nessa busca incansável por desvendar os segredos de um mundo submerso? Essa busca incessante pelos vestígios da Atlântida não tardaria a encontrar um novo impulso. Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, as ferramentas modernas começaram a desenterrar segredos que antes pareciam inalcançáveis. A cartografia digital e a arqueologia submarina emergem como aliados inesperados nessa busca pelo que se perdeu, oferecendo um raio de esperança àqueles que anseiam vislumbrar as sombras de uma civilização que se acreditava ser apenas um mito. Imagine um vasto oceano, onde as ondas sussurram histórias de outrora, e os ecos de um passado glorioso ressoam em cada canto. A tecnologia moderna, com sua capacidade de penetrar as profundezas do mar, se torna um farol que guia os exploradores em direção a novas possibilidades. As imagens de satélite e os mapas de alta resolução permitem que os pesquisadores identifiquem padrões no fundo marinho, revelando formações geológicas que poderiam ter sido parte da mítica Atlântida. Mas, o que realmente buscam os pesquisadores nessas profundezas? A resposta pode ser tão complexa quanto o próprio mito. Alguns acreditam que o uso de sonar de alta resolução e equipamentos de submersão avançada poderia levar a descobertas que desafiam nossa compreensão da história. Através desses avanços, foram encontradas estruturas submersas que poderiam ser vestígios de antigas civilizações, desafiando as noções convencionais do que se considera possível. A arqueologia submarina, em particular, revolucionou nossa maneira de entender o passado. A cada expedição, os arqueólogos mergulham em um mundo onde o tempo parece ter parado. Ali, entre os restos de navios afundados e cidades perdidas, buscam pistas que poderiam conectar o presente ao legado da Atlântida. As técnicas de escavação e conservação melhoraram, permitindo que os cientistas trabalhem em ambientes hostis, onde a pressão da água e a corrosão do tempo guardaram zelosamente os segredos da história. No entanto, o caminho em direção à verdade não está isento de desafios. A comunidade científica se encontra dividida entre aqueles que consideram essas novas tecnologias como chaves para desvendar enigmas históricos, e aqueles que argumentam que o mito da Atlântida é apenas isso, um mito. A ciência pode realmente oferecer respostas a perguntas que perduram há milênios? Ou estamos condenados a navegar em um mar de especulações e lendas? À medida que a cartografia digital se torna uma ferramenta essencial, os pesquisadores começam a construir mapas tridimensionais do fundo marinho, revelando padrões que antes eram invisíveis. Essas representações permitem visualizar a geografia de áreas que, segundo as lendas, poderiam ter abrigado a Atlântida. No entanto, a pergunta persiste: a tecnologia moderna poderia ser capaz de decifrar a narrativa de um passado tão velado pelo tempo? As expedições contemporâneas lançaram luz sobre zonas que antes eram consideradas meras conjecturas. No Mediterrâneo, por exemplo, foram realizadas descobertas que alguns especialistas afirmam poder estar ligadas à civilização Atlante. Ruínas submersas, caminhos antigos e artefatos que insinuam uma cultura avançada marcam o início de uma nova era de exploração. Poderia ser que a Atlântida não esteja tão longe da realidade quanto uma vez pensamos? Mas o oceano guarda segredos mais profundos do que a ciência pode revelar. As correntes da história são imprevisíveis, e cada novo avanço tecnológico gera mais perguntas do que respostas.
Que outras verdades se escondem nas profundezas? Que mistérios aguardam para serem descobertos nas sombras do abismo? Enquanto os pesquisadores continuam sua busca, o eco da Atlântida ressoa em cada canto de nossa curiosidade coletiva. Os avanços tecnológicos abriram novas portas à exploração, mas o anseio humano por entender o desconhecido permanece intacto. Nesta jornada em direção à verdade, cada descoberta se torna uma peça do quebra-cabeça de uma civilização perdida, um legado que continua a capturar nossa imaginação. No entanto, à medida que nos aprofundamos nas águas da pesquisa contemporânea, a pergunta que se formula agora é: que descobertas recentes poderiam lançar mais luz sobre a eterna lenda da Atlântida? A história está longe de concluir, e os ecos do desconhecido continuam a nos chamar para frente, em direção ao próximo capítulo desta fascinante odisseia. Essa busca incansável pela Atlântida não tem sido alimentada apenas pela imaginação de escritores e artistas, mas também pela tenacidade dos arqueólogos contemporâneos. Nos últimos anos, descobertas surpreendentes emergiram das profundezas dos oceanos e das entranhas da Terra, apresentando ecos do passado que podem estar entrelaçados com a lenda dessa civilização perdida. Mas que segredos poderiam revelar essas revelações? Na costa sul da Espanha, na região conhecida como Tartessos, escavações têm deixado muitos pesquisadores perplexos. Restos de uma cidade antiga, com estruturas que refletem uma surpreendente complexidade arquitetônica, emergiram da poeira do tempo. Cerâmicas decoradas, utensílios de metal e um sistema de drenagem que rivaliza com os mais avançados da antiguidade. Poderia ser este um vestígio da Atlântida, ou simplesmente um eco de outra grande civilização esquecida? Enquanto isso, no Mar Egeu, um grupo de arqueólogos submarinos conseguiu recuperar fragmentos de um assentamento submerso perto da ilha de Santorini. As ruínas, que datam de mais de 3.500 anos, revelaram uma intrincada rede de ruas e edifícios, assim como afrescos que evocam uma cultura vibrante. Alguns teóricos sugeriram que essa catástrofe poderia ser a inspiração para a história de Platão, um aviso sobre os perigos da arrogância. Mas, é possível que a memória da Atlântida tenha se entrelaçado com a história de Santorini, criando um mito a partir da verdade? No Caribe, os investigadores voltaram seus olhares para as Bahamas, onde os restos de estranhas formações de pedras suscitaram teorias sobre uma civilização avançada que pode ter habitado aquelas águas. Conhecidas como as Pedras de Bimini, essas estruturas se assemelham a um caminho que se adentra no oceano. Alguns afirmam que este poderia ser o vestígio da Atlântida, uma prova tangível de que a civilização perdida não desapareceu completamente. Mas, são realmente um caminho, ou meras formações naturais? Este debate continua a ressoar nas mentes daqueles que buscam a verdade. No continente africano, no deserto do Saara, foram encontradas marcas de uma civilização que remonta a milhares de anos. As pinturas rupestres na região do Tassili e Níger revelam cenas de pessoas que parecem ter sido parte de um mundo muito diferente, onde a vida florescia em uma paisagem que agora é apenas areia. Alguns pesquisadores sugeriram que essas imagens poderiam se conectar com a narrativa de Platão, oferecendo uma visão de uma cultura que pode ter existido em um tempo em que as águas cobriam o que hoje são terras secas. Mas, quão real é essa conexão e quão grande é o eco de um desejo humano por encontrar sentido no passado? Enquanto as descobertas continuam, a tecnologia moderna se tornou uma aliada crucial nessa busca. A arqueologia submarina, com seus sofisticados dispositivos de exploração e mapeamento, permite desvendar segredos que jazem nas profundezas. Imagens de satélite e scanners de radar revelaram formações no fundo do oceano que poderiam ser cidades submersas, desafiando nossas noções sobre geografia e história. No entanto,
cada descoberta levanta novas perguntas. O que mais permanece oculto sob as ondas, esperando para ser descoberto? E o que realmente significa cada uma dessas descobertas no contexto da Atlântida? Com cada fragmento recuperado, com cada peça do quebra-cabeça que se monta, a história da Atlântida parece ganhar vida novamente. E enquanto arqueólogos e cientistas trabalham incansavelmente, o eco da civilização perdida ressoa em nossa imaginação, desafiando a linha entre mito e realidade. Estamos realmente mais perto de compreender o legado da Atlântida, ou simplesmente estamos desvendando mais mistérios? Nesta jornada rumo ao desconhecido, cada descoberta contemporânea não apenas ressoa com o passado, mas também levanta questionamentos sobre o futuro. À medida que as investigações se intensificam, a fronteira entre ciência e lenda se torna cada vez mais tênue. A história da Atlântida não se trata apenas do que perdemos, mas também do que ainda podemos aprender. Mas, até que ponto os pesquisadores estão dispostos a explorar esses mistérios? À medida que adentramos na próxima fase dessa exploração, será crucial compreender a ciência que está por trás dos mitos. Que valor têm essas narrativas no âmbito científico, e como podem influenciar nossa compreensão da história humana? A resposta a essas perguntas pode ser a chave para desvendar o enigma da Atlântida. Essa busca incansável por respostas deixou um eco nos corredores do conhecimento humano, onde a história se entrelaça com a lenda. À medida que os mitos da Atlântida se espalham, surge um dilema profundo. Seriam esses relatos meras fantasias ou, pelo contrário, portadores de verdades ocultas? A ciência, armada com sua lógica e seu método, adentra esse território nebuloso, onde os fatos e as fábulas se abraçam em uma dança intrigante. Os cientistas e arqueólogos de hoje se encontram em um cruzamento de caminhos. De um lado, a razão e a evidência tangível sussurram para que se mantenham firmes no ceticismo. Do outro lado, a história está repleta de relatos que, embora pareçam fantásticos, demonstraram conter sementes de verdade. Até que ponto os mitos devem ser desconsiderados? Que verdades podem repousar nas histórias de civilizações perdidas e cataclismos divinos? A figura de Platão, que descreveu a Atlântida como uma civilização avançada, torna-se o ponto de partida de um enigma. Seus diálogos não são apenas um reflexo da cultura de seu tempo, mas também um testemunho da capacidade humana de sonhar e criar. Mas, seriam seus relatos meras alegorias filosóficas, ou realmente existiu uma civilização que se ergueu e caiu no abismo do mar? Essa pergunta levou gerações de pesquisadores a buscar respostas nas areias do tempo. Ao se aprofundarem no estudo da Atlântida, muitos cientistas adotaram uma postura crítica. A arqueologia tradicional se baseia em provas físicas, em artefatos tangíveis que contam histórias através de sua existência. No entanto, os mitos, como o da Atlântida, oferecem uma narrativa que pode encapsular verdades históricas, mesmo que não possam ser verificadas de maneira concreta. Um antigo mito pode ser o eco de um evento real, distorcido e embelezado ao longo dos séculos. É possível que a história humana, em sua busca por significado, tenha tecido relatos de grandeza e tragédia que refletem não apenas o passado, mas também nossas próprias aspirações e medos. Os arqueólogos contemporâneos, com seu enfoque científico e seu desejo de desvendar o desconhecido, começaram a reconhecer que os mitos podem ser indicadores de realidades passadas. Nesse contexto, o debate sobre o valor dos mitos torna-se ainda mais relevante. Alguns pesquisadores sustentam que a história da Atlântida poderia estar baseada em civilizações reais que sofreram cataclismos naturais, como a erupção de Santorini ou o afundamento da ilha de Creta. Poderia ser que,
Como em um espelho distorcido, a lenda da Atlântida refletisse um mundo que, de outra forma, se perderia na névoa do tempo? À medida que os cientistas examinam as narrativas antigas, surge a necessidade de uma nova metodologia, uma que combine a rigorosidade da ciência com a rica tradição dos mitos. Essa fusão levou alguns a explorar a possibilidade de que os relatos de civilizações avançadas e sua queda catastrófica não sejam meras invenções, mas advertências sobre a fragilidade de nossas próprias sociedades. Estamos condenados a repetir os erros daqueles que nos precederam, presos em um ciclo de arrogância e decadência? Os debates em conferências acadêmicas e fóruns de discussão frequentemente se tornam acalorados. Alguns argumentam que os mitos devem ser interpretados como metáforas que refletem verdades universais sobre a condição humana. Outros, por sua vez, sustentam que se deve manter uma distância crítica, evitando cair na armadilha da romantização do irreal. No entanto, é possível que ambas as abordagens sejam válidas, complementando-se em um vasto mosaico de conhecimento. A ciência dos mitos nos convida a adotar uma perspectiva mais ampla. Nos desafia a explorar a interseção entre a história e a ficção, onde cada relato se torna um fragmento de um quebra-cabeça maior. Nesta jornada, enfrentamos o desafio de discernir o real do imaginado, de buscar a verdade entre as sombras do lendário. E assim, enquanto os ecos do debate ressoam, nos encontramos no ápice de uma descoberta fascinante. A influência da lenda da Atlântida não apenas moldou nossas narrativas históricas, mas também deixou uma marca indelével no desenvolvimento da própria ciência. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como essa lendária civilização impactou as disciplinas científicas modernas, desde a arqueologia até a oceanografia, e como seu legado continua vivo na busca incessante pelo conhecimento. Essa crise não tardaria a revelar um aspecto inesperado da lenda da Atlântida, sua profunda influência no desenvolvimento da ciência moderna. Desde o eco das palavras de Platão, que descreveu essa civilização lendária, a Atlântida tem fascinado pensadores, exploradores e cientistas, suscitando perguntas que ressoam através dos séculos. Como uma história de um mundo submerso contribuiu para a evolução de disciplinas tão cruciais como a arqueologia e a oceanografia? A busca pela Atlântida não foi apenas um exercício de imaginação. Foi um farol que guiou gerações de pesquisadores em direção à descoberta de novas verdades. Nos alvorecer da arqueologia moderna, os relatos de civilizações perdidas influenciaram a forma como os arqueólogos começaram a conceber seu trabalho. No século XIX, a ascensão do positivismo científico levou muitos a questionar a veracidade de mitos antigos. No entanto, a fascinação pela Atlântida persistiu, à medida que os arqueólogos começaram a buscar evidências que pudessem transformar a lenda em realidade. A busca pela Atlântida não é, em si mesma, uma exploração dos limites do nosso conhecimento? Com a chegada do século XX, o método científico se tornou o pilar da pesquisa histórica. No entanto, a narrativa da Atlântida continuou a levantar dilemas. A ideia de uma civilização avançada, que supostamente desapareceu sem deixar vestígios, impulsionou os cientistas a examinar não apenas as estruturas físicas, mas também os relatos orais que sobreviveram na memória cultural. Cada nova teoria sobre a Atlântida gerava uma onda de entusiasmo, mas também um ceticismo crescente. Poderia um mito tão antigo conter a chave para descobrir civilizações que existiram em um tempo que parece tão distante? Esse dilema foi especialmente evidente no campo da oceanografia. À medida que os pesquisadores começaram a explorar as profundezas do oceano, a história da Atlântida lhes ofereceu um modelo a seguir. A busca por ilhas e continentes perdidos inspirou inovações na tecnologia de exploração submarina.
Com o desenvolvimento de tecnologias como o sonar e os veículos submarinos não tripulados, a oceanografia se transformou em uma disciplina capaz de desvendar os segredos que jazem nas profundezas do mar. No entanto, cada descoberta também trazia novas perguntas. Que mistérios ainda permanecem ocultos sob a superfície? O legado da Atlântida se manifesta nas teorias de alguns dos mais proeminentes arqueólogos e oceanógrafos do mundo contemporâneo. Desde a busca por possíveis assentamentos no Mediterrâneo até a exploração de antigas estruturas no leito marinho do Caribe, a influência dessa lenda tem sido um motor de pesquisa. No entanto, o ceticismo persiste. A comunidade científica se pergunta se, ao perseguir a sombra dessa civilização mítica, os pesquisadores estão desviando sua atenção de realidades históricas tangíveis. Poderia ser que a Atlântida, em vez de ser um lugar, seja um símbolo do que a humanidade poderia alcançar e, por sua vez, perder. Nesse contexto, é inevitável que surjam debates sobre a validade dos mitos na pesquisa histórica. Alguns argumentam que a Atlântida representa o desejo humano de entender o passado e de encontrar um sentido no caos do tempo. Outros sustentam que, para avançar no estudo da história, é vital desapegar-se de tais narrativas. Esse vai e vem entre ciência e mito moldou uma nova compreensão do passado, onde as histórias antigas e as descobertas científicas coexistem em um delicado equilíbrio. Que futuro nos reserva esse encontro entre o mito e a realidade? Enquanto o interesse pela Atlântida continua vivo, não podemos evitar nos perguntar sobre o impacto dessa civilização lendária no presente. A fascinação pelo passado, a busca pelo desconhecido e a necessidade de compreender nosso lugar no mundo são impulsos que têm guiado a humanidade ao longo da história. Não é acaso o mesmo espírito de exploração que nos leva a continuar indagando na história da Atlântida? A cada onda que bate na costa, nos lembra que o oceano é um guardião de segredos, e a terra sob nossos pés pode ainda conter vestígios de um passado esquecido. Mas, enquanto os cientistas e arqueólogos continuam sua busca, devemos nos perguntar: que legado nos deixará essa busca interminável em nossas próprias vidas? Assim, em meio ao mistério e à intriga, nos preparamos para adentrar no próximo capítulo dessa história. A exploração da Atlântida não apenas nos revela o passado, mas também nos convida a refletir sobre o futuro. Em nosso próximo encontro, examinaremos como a história da Atlântida deixou uma marca indelével na imaginação humana, um legado que perdura em nossos sonhos e aspirações. Essa busca incansável pela verdade sobre a Atlântida não apenas despertou a curiosidade de exploradores e cientistas, mas também deixou uma marca indelével na psique coletiva da humanidade. A história da Atlântida, seja como um mito ou uma realidade, alimentou a imaginação de gerações, transformando-se em um símbolo de aspirações, advertências e o anseio por um passado perdido. Desde os antigos diálogos de Platão, onde se esboçam seus grandiosos palácios e sua sociedade avançada, a Atlântida tem sido um eco persistente na história. Mas, o que realmente nos fascina nesta civilização perdida? É sua suposta grandeza, sua queda trágica ou o mistério que envolve sua desaparecimento? Ao longo dos séculos, a narrativa sobre a Atlântida evoluiu, adaptando-se às inquietações e desejos de cada época. A Atlântida não é apenas um relato antigo, tornou-se um mito que encarna o ideal de uma civilização perfeita, um lugar onde a harmonia entre o homem e a natureza prevalece. Essa representação influenciou movimentos artísticos e filosóficos, desde o Renascimento até a Era Moderna. A busca pela Atlântida tem sido, em muitos sentidos, uma busca por significado, uma tentativa de encontrar respostas para perguntas fundamentais sobre o progresso, a moralidade e a fragilidade das sociedades humanas.
No entanto, em cada canto do mundo, a sombra da Atlântida se manifesta de diferentes maneiras. Nas obras de arte dos grandes mestres, nas novelas de ficção científica e até mesmo nos filmes que capturaram a atenção de milhões. A imagem de uma civilização avançada que sucumbe à sua própria arrogância ressoa profundamente em nossa consciência. Lembra-nos que, embora o progresso possa nos levar a grandes alturas, também pode ser a causa de nossa queda. Não é esta uma lição que ainda devemos aprender? As teorias sobre a localização da Atlântida guiaram muitos através de oceanos e desertos, buscando aquele lugar onde o mito e a realidade se entrelaçam. Desde os relatos de Platão que situam a Atlântida além das colunas de Hércules até as especulações modernas que a colocam no Caribe ou nas profundezas do Mediterrâneo, cada busca tem sido um reflexo de nosso desejo coletivo de descobrir o desconhecido. Mas, realmente temos buscado o lugar certo, ou é o próprio conceito da Atlântida que realmente buscamos? A fascinação pela Atlântida também serviu como catalisador para a exploração científica e arqueológica. À medida que os avanços tecnológicos permitiram aos pesquisadores explorar mares inexplorados e terras remotas, a lenda da Atlântida forneceu a faísca que acendeu a curiosidade de gerações de arqueólogos. As expedições submarinas, a cartografia digital e a análise de dados revelaram vestígios de civilizações antigas, alimentando a especulação de que talvez, apenas talvez, a Atlântida não seja apenas um sonho. Mas, apesar de todos os esforços, o enigma persiste. A Atlântida tornou-se um espelho de nossas próprias aspirações e medos. Em um mundo cada vez mais complexo, onde as questões de ética e progresso estão na ordem do dia, a lenda da Atlântida nos instiga a refletir sobre nossas decisões. Estamos condenados a repetir os erros de um passado que se nos apresenta como advertência, ou podemos aprender com suas lições e construir um futuro mais brilhante? Esse legado duradouro nos convida a mergulhar nas sombras de nossa história, buscando respostas nas profundezas de nossa própria existência. A Atlântida, em sua essência, nos lembra que as civilizações, por mais grandiosas que sejam, são vulneráveis. A história é um ciclo, um constante vai e vem entre a ascensão e a queda. No entanto, à medida que adentramos o século XXI, a lenda da Atlântida não mostra sinais de desvanecimento. Em nosso próximo capítulo, exploraremos as críticas e controvérsias que cercam as teorias sobre a Atlântida, e como a ciência enfrenta esse enigma, desafiando e reconfigurando nossa compreensão do que pode ser uma das histórias mais cativantes da humanidade. Que verdades ocultas podem se revelar nesta jornada rumo à crítica? Essa fascinação pela Atlântida, que perdura ao longo dos séculos, não está isenta de sombras e controvérsias. Enquanto os buscadores da verdade se aventuram nos labirintos do mito, as críticas ressoam como ecos nas paredes do tempo. O que há por trás das teorias que capturaram a imaginação de tantos? Seriam meras ilusões construídas sobre a areia da especulação, ou é possível que contenham um vislumbre de realidade? As teorias sobre a existência da Atlântida têm sido objeto de intenso debate. Por um lado, os fervorosos defensores do mito argumentam que os relatos de Platão não são simples fábulas, mas advertências sobre a corrupção e a decadência das civilizações. No entanto, a crítica paira sobre eles como uma névoa densa, sugerindo que, na verdade, a Atlântida é uma construção puramente literária. Os céticos sustentam que, ao longo dos anos, a ausência de provas arqueológicas concretas deu razão àqueles que consideram a Atlântida um enigma sem fundamento. A comunidade científica, em particular, expressou sua desaprovação diante das interpretações mais extravagantes que surgiram em torno do mito. Alguns arqueólogos e geólogos questionavam não apenas a viabilidade da existência de uma civilização tão avançada,
mas também a lógica por trás das localizações propostas. Desde as costas da Espanha até as profundezas do Caribe, cada nova teoria foi recebida com ceticismo. Porque, se a Atlântida fosse um lugar real, não teriam sido encontrados vestígios que a respaldassem. Estaríamos buscando nos lugares errados, ou simplesmente nos negamos a aceitar que há coisas que podem permanecer ocultas para sempre? O desdém pelas teorias da Atlântida intensificou-se no século XX, quando a ciência começou a adquirir um domínio quase absoluto sobre os relatos históricos. Neste clima de racionalidade, as alegações de descobertas relacionadas à Atlântida foram, em sua maioria, desacreditadas. No entanto, o mito persiste, alimentado por uma necessidade humana fundamental: o desejo de entender nosso passado e o anseio de descobrir o inexplorado. Mas, será que esse desejo por conhecimento justifica a proliferação de teorias sem um respaldo sólido? Entre as controvérsias mais notáveis está a interpretação das obras de Platão. Muitos especialistas argumentam que seus relatos eram alegorias, advertências sobre o poder e a moralidade, projetadas para ensinar as gerações futuras sobre os perigos da arrogância. No entanto, essa interpretação é desafiada por aqueles que sustentam que Platão, com seu profundo conhecimento do mundo antigo, poderia estar se baseando em fatos históricos reais. É possível que, em sua busca por um ideal, ele tenha fundido a realidade com a ficção de tal maneira que a Atlântida se torne um símbolo do que poderia ter sido. As controvérsias não se limitam apenas ao âmbito acadêmico. No mundo popular, a Atlântida se tornou um fenômeno cultural que, muitas vezes, obscurece a linha entre a realidade e a fantasia. Livros, filmes e videogames teceram um tapete de imaginações que frequentemente distorce os conceitos originais. Isso levou muitos a questionar a seriedade da pesquisa sobre a Atlântida. É possível que o mito tenha evoluído tanto que se tornou irreconhecível, transformando-se em uma mera ferramenta para o entretenimento. Em meio a esse mar de críticas e debates, surgem figuras que desafiam as normas estabelecidas. Pesquisadores independentes, arqueólogos apaixonados e aventureiros intrépidos continuam explorando os recantos mais remotos do planeta em busca da verdade. No entanto, seu trabalho não está isento de controvérsias. Muitas vezes, são acusados de serem movidos pela fama ou pelo desejo de vender teorias sensacionalistas. O que motiva esses buscadores? Um amor genuíno pela história, ou o desejo de deixar sua própria marca na narrativa da humanidade? Assim, o estudo da Atlântida se torna um campo de batalha onde a ciência, a fé e a imaginação colidem. As críticas e controvérsias são inevitáveis em um tema tão carregado de simbolismo e mistério. Mas, apesar das sombras que cercam a Atlântida, seu legado persiste, como um lembrete constante de que, mesmo na incerteza, há beleza na busca pelo conhecimento. À medida que nos adentramos no século XXI, o interesse pela Atlântida não apenas se mantém vivo, mas floresce, capturando a atenção de pesquisadores e do público em geral. Quais são as novas perguntas que surgem nesta era de tecnologia avançada e descobertas inesperadas? Que revelações nos aguardam no caminho rumo ao desconhecido? Essa controvérsia, marcada pela mistura de admiração e ceticismo, não fez mais do que avivar a chama do mistério que envolve a Atlântida. No século XXI, a lenda dessa civilização perdida transcendeu sua origem platônica, tornando-se um fenômeno global que continua a capturar a atenção de pesquisadores, aventureiros e do público em geral. Mas, o que nos atrai tanto para esse enigma? Seria a possibilidade de descobrir um passado esquecido ou simplesmente o desejo de encontrar algo maior do que nós mesmos? À medida que nos aprofundamos na era digital, a busca pela Atlântida tomou novas formas.
As plataformas de redes sociais permitiram que milhões compartilhassem teorias, imagens e relatos de expedições que, embora frequentemente baseados em especulações, reavivaram o interesse pela história de uma civilização que, segundo as lendas, alcançou um esplendor inimaginável antes de ser tragada pelas águas. Documentários, podcasts e até mesmo videogames transformaram a narrativa da Atlântida em uma experiência coletiva, onde cada contribuição se soma ao eco de seu legado. Os pesquisadores modernos, armados com tecnologia avançada, empreenderam expedições em direção aos locais que foram postulados como possíveis localizações da Atlântida. Desde as profundezas do Oceano Atlântico até as costas do Mediterrâneo e os misteriosos recantos da América do Sul, a busca se intensificou. Equipes de arqueólogos submarinos e oceanógrafos utilizam técnicas de mapeamento com sonar e drones submarinos para explorar as profundezas, em busca de sinais do que poderia ter sido uma civilização avançada. No entanto, que segredos ainda aguardavam nas profundezas? Poderiam as correntes do tempo ter ocultado mais do que apenas pedras e ruínas? A fascinação pela Atlântida também inspirou novas gerações de aventureiros. Grupos de exploradores, tanto profissionais quanto amadores, se lançaram à busca de seu Eldorado pessoal, impulsionados pela ideia de que poderiam ser os primeiros a descobrir o que outros apenas sonharam. Cada expedição é narrada como uma epopeia, cada descoberta, por menor que seja, é celebrada como um passo em direção à revelação de um grande mistério. Mas, quantos desses aventureiros são guiados pela razão e quantos pela pura fantasia? Enquanto isso, a comunidade científica continua debatendo sobre a veracidade da Atlântida. Alguns acadêmicos sustentam que a história é um mero mito, um espelho das aspirações humanas e um aviso sobre a arrogância. No entanto, outros argumentam que a Atlântida poderia ter sido uma representação de uma civilização real que existiu, talvez até mesmo na forma da minoica em Creta. Esse debate se torna um campo de batalha intelectual onde se cruzam a arqueologia, a história e a filosofia. É possível que a Atlântida, embora fictícia, encerre verdades profundas sobre nossa própria civilização e sua inevitável fragilidade? A cultura popular, por sua vez, não deixou de nutrir a lenda. Filmes, séries de televisão e romances tomaram a narrativa de Platão e a adaptaram para ressoar com novas audiências. A imagem de uma Atlântida utópica se entrelaça com temas contemporâneos como a mudança climática, a perda da biodiversidade e a luta pela igualdade. Poderia ser que a história da Atlântida sirva como um espelho de nossas próprias lutas e anseios. Em um mundo em que o futuro parece incerto, a busca pela Atlântida se torna uma busca de significado em meio ao caos. No entanto, apesar de todas essas explorações e debates, ainda persiste uma pergunta que nunca deixa de surgir: a Atlântida realmente existiu? A resposta a esse enigma pode nunca ser encontrada. Mas o que é indubitável é que seu legado perdura, um farol de curiosidade que continua a guiar aqueles que se atrevem a olhar além do evidente. À medida que olhamos para o horizonte das investigações sobre a Atlântida, é essencial nos perguntarmos: que futuro nos reserva essa busca? As possibilidades são infinitas e, no próximo capítulo, exploraremos as direções futuras que as investigações poderiam tomar em um mundo cada vez mais tecnológico, onde os mistérios do passado poderiam ser revelados pelas ferramentas do amanhã. Essa busca por decifrar o legado da Atlântida não cessou. À medida que o mundo avança em direção a um futuro cada vez mais tecnológico, as possibilidades de descobrir mais sobre esta civilização perdida se expandem como as ondas de um oceano em calma, justo antes de uma tempestade. Que novas revelações nos reserva o horizonte? Em um tempo onde a ciência e a tecnologia convergem de maneiras insuspeitadas,
a lenda da Atlântida pode estar mais perto de ser desmascarada do que nunca. Imaginemos um futuro onde veículos submarinos não tripulados, equipados com tecnologia de ponta, explorem as profundezas do oceano em busca de vestígios desta civilização mítica. Com a capacidade de mapear o fundo marinho com precisão milimétrica e a potência dos algoritmos de inteligência artificial, esses exploradores do abismo podem ser a chave para desvendar o que permaneceu oculto durante milênios. Estamos realmente preparados para enfrentar o que poderíamos encontrar nas escuras profundezas? Poderia a Atlântida, com todos os seus segredos, ressurgir das profundezas para contar sua história? A arqueologia submarina avançou a passos largos nos últimos anos. As técnicas modernas permitem não apenas buscar restos visíveis, mas também analisar sedimentação e padrões geológicos que poderiam oferecer pistas sobre o antigo esplendor da Atlântida. A cada descoberta, a antiga narrativa se reconfigura, empurrando os pesquisadores a repensar teorias e a questionar suas próprias crenças. E se, na verdade, a Atlântida não for um simples mito, mas um aviso de um passado que não soubemos ouvir? A digitalização de textos antigos e a análise de dados históricos também estão transformando nossa compreensão da Atlântida. Através de técnicas de processamento de linguagem natural, os pesquisadores agora podem examinar milhares de documentos antigos em busca de conexões, padrões e referências que poderiam ter passado despercebidas no passado. Essa abordagem inovadora não apenas reaviva o interesse pela figura de Platão, mas também abre a porta a novas interpretações que poderiam mudar o rumo da pesquisa. Que surpresas aguardam nesses textos empoeirados, esperando para serem lidos com olhos contemporâneos? Nesta encruzilhada entre história e ciência, a Atlântida se torna um espelho no qual refletimos nossas esperanças e medos. As discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade fizeram com que a história da Atlântida ressoasse com mais força do que nunca. Assim como essa civilização lendária, nossa própria sociedade pode enfrentar um colapso se não aprendermos com os erros do passado. A busca pela Atlântida, então, é uma busca por nós mesmos? Uma tentativa de compreender como poderíamos evitar um destino semelhante ao daqueles que caíram na arrogância e na decadência. Além disso, as plataformas de realidade virtual e aumentada estão começando a oferecer experiências imersivas que permitem aos usuários explorar reconstruções digitais da Atlântida. Através dessas experiências, o mito ganha vida e se torna um veículo para a educação e a exploração. Poderia ser que, ao mergulharmos nesses mundos virtuais, estejamos, de alguma forma, nos aproximando da verdade que se oculta atrás da lenda. À medida que nos aprofundamos nesta nova era de exploração e descoberta, as colaborações interdisciplinares se tornam essenciais. Arqueólogos, oceanógrafos, engenheiros e especialistas em inteligência artificial devem se unir para desvendar o mistério que cativou a imaginação humana durante séculos. Podem as mentes brilhantes de hoje ser a chave para abrir a porta a um passado que ainda tem muito a nos ensinar. No entanto, em meio ao entusiasmo, não devemos esquecer o ceticismo. A sombra da dúvida sempre espreita aquelas teorias que buscam encaixar os fragmentos da lenda em um quebra-cabeça que, muitas vezes, parece não ter solução. É possível que a Atlântida seja um enigma irremediável, destinado a permanecer como um símbolo do inalcançável? Neste mundo de incessantes avanços tecnológicos, talvez a verdadeira pergunta que devemos nos fazer seja se estamos prontos para enfrentar a verdade por trás do mito. Enquanto olhamos para o futuro, a Atlântida se mantém como um farol que ilumina o caminho da curiosidade humana. A busca por seus segredos se torna uma jornada que transcende o tempo, unindo a antiguidade com o presente e, talvez, com um futuro ainda por descobrir. A cada onda que quebra na costa,
o eco da Atlântida ressoa em nossos corações, lembrando-nos de que o mistério nunca se foi completamente. À medida que nos preparamos para explorar a próxima dimensão desta história, nos aprofundamos no uso da Atlântida como metáfora, onde a perda e a decadência se entrelaçam com o potencial humano. Que lições podem nos oferecer esses ecos do passado? Essa fascinação pelo mito da Atlântida não se detém em sua busca física, seu eco ressoa nos recantos mais profundos da psique humana. Além das explorações de sua existência, a Atlântida evoluiu para um símbolo, uma metáfora poderosa que representa nossas próprias lutas e aspirações. O que realmente significa essa civilização perdida no tempo? É apenas uma história de um lugar que afundou sob as ondas, ou encerra algo mais profundo sobre a condição humana? A narrativa da Atlântida transcende o tempo e o espaço, tornando-se um espelho que reflete a perda e a decadência. Na obra de Platão, a descrição dessa magnífica ilha, com sua tecnologia e cultura avançadas, entrelaça-se com um aviso sobre os perigos da arrogância e da corrupção. A Atlântida, em seu esplendor, é um lembrete do que podemos alcançar, mas também do que podemos perder. Não é, acaso, um eco de nossas próprias civilizações, que em seu apogeu são assediadas pela mesma ambição que as levou à grandeza? Ao longo dos séculos, a imagem da Atlântida serviu como um símbolo das utopias perdidas. Desde as páginas da literatura até as telas do cinema, sua história alimentou o imaginário coletivo, evocando a ideia de um mundo ideal que se desfez. Mas, o que isso nos diz sobre nossas próprias sociedades? Enfrentamos constantemente a disjuntiva entre o progresso e a ética, entre a conquista e a preservação. A Atlântida, em sua tragédia, nos convida a refletir sobre o custo de nossas ambições. Até onde estamos dispostos a ir para alcançar nossos sonhos, e a que preço? A decadência da Atlântida também ressoa em nossa história contemporânea. As sombras de civilizações caídas nos assombram, lembrando-nos que, como a Atlântida, podemos ser vítimas de nossa própria grandeza. As crises ambientais, as desigualdades sociais e as guerras são apenas alguns dos indicadores de que a história pode estar se repetindo. A metáfora da Atlântida torna-se um chamado à ação, nos instiga a parar e contemplar nossa direção. Estamos, como os atlantes, à beira de uma catástrofe, ou podemos encontrar um caminho para a redenção? Além disso, a busca pela Atlântida simboliza o potencial humano. A persistente busca por sua localização real reflete nosso desejo de descobrir o desconhecido, de desvendar os mistérios que nos cercam. A ciência e a exploração avançaram enormemente desde os dias de Platão, e, no entanto, a Atlântida continua sendo um enigma. Esse desejo de desenterrar a verdade por trás do mito nos impulsiona a continuar explorando, a continuar questionando. Que descobertas nos aguardam nas profundezas dos oceanos, tanto físicas quanto metafóricas? A Atlântida também se tornou um símbolo do que poderíamos alcançar se abandonássemos nossas divisões e trabalhássemos juntos. Em um mundo fragmentado, a ideia de uma civilização unida, onde a harmonia e o conhecimento prevalecem, continua sendo uma aspiração valiosa. A história da Atlântida, então, não é apenas um aviso sobre a decadência, mas também uma luz que brilha sobre nosso potencial coletivo. Nos lembra que, apesar de nossos fracassos, sempre há esperança para a reconstrução e o renascimento. No final, a metáfora da Atlântida nos convida a olhar para dentro. Nos desafia a examinar nossas próprias vidas e sociedades, a considerar como nossas decisões afetam o futuro. Estamos construindo um mundo que vale a pena preservar, ou estamos permitindo que a decadência nos consuma? Em cada canto da história da Atlântida, ressoa uma pergunta essencial: que legado desejamos deixar?
À medida que nos aprofundamos no último capítulo desta travessia, é hora de refletir sobre a duradoura fascinação que a Atlântida exerce sobre a humanidade. Este mito, eterno e cativante, simboliza não apenas a busca pelo desconhecido, mas também o anseio de encontrar respostas para perguntas que atormentaram a humanidade ao longo dos séculos. O que significará a Atlântida para nós no futuro? A história ainda não terminou de ser escrita. À medida que encerramos esta viagem através da história e do mito, encontramos mais uma vez no limiar do mistério que envolve a Atlântida. Em nosso capítulo anterior, exploramos como esta civilização lendária, com seu esplendor e sua trágica queda, ressoou ao longo dos séculos. Mas, o que realmente nos cativa nesta narrativa de grandeza e perda? Por que a Atlântida continua a ser um enigma que nos seduz e nos desafia? A fascinação pela Atlântida não se limita meramente à sua existência física, vai além, em direção ao intangível. Este mito foi tecido no tapete da cultura humana, simbolizando nosso desejo inato de descobrir o desconhecido, de explorar as profundezas da história e da psique humana. Em cada canto do planeta, diferentes culturas reivindicaram seu próprio eco da Atlântida, refletindo suas aspirações e medos. Desde os antigos gregos até os modernos sonhadores, cada geração buscou respostas em suas águas misteriosas. Mas, o que realmente significa este mito no contexto de nossa própria existência? A história da Atlântida é, em essência, uma alegoria da busca pela perfeição e do inevitável deslizar em direção à decadência. À medida que nações e civilizações se levantam e caem, a sombra da Atlântida nos lembra que até mesmo as mais grandiosas aspirações podem ser arrasadas pela arrogância e pela avareza. Não é esta lição atemporal um eco de nosso próprio tempo, onde a humanidade enfrenta desafios que poderiam, se não forem abordados, levar ao nosso próprio naufrágio? Nos últimos anos, temos sido testemunhas do renascimento da exploração atlanteana. Pesquisadores e aventureiros, armados com tecnologias modernas, voltaram a examinar as profundezas do mar e os antigos textos, em busca de pistas que possam desvendar o mistério. Mas, à medida que essas expedições se desenrolam, surge uma pergunta inquietante: realmente desejamos encontrar a Atlântida, ou tememos o que poderia significar sua descoberta? A busca pode ser um reflexo de nossa própria luta interna, um desejo de confrontar o desconhecido que reside não apenas no oceano, mas também em nosso interior. A Atlântida também transcendeu sua origem mitológica para se tornar um símbolo de esperança e de advertência. Em tempos de crise, evoca-se sua imagem como um farol que guia aqueles que buscam um futuro melhor, um futuro que pode estar ao alcance se aprendermos com os erros do passado. Mas, a humanidade pode realmente aprender com a história, ou estamos condenados a repeti-la? A resposta pode estar na forma como escolhemos interpretar o legado da Atlântida. Enquanto refletimos sobre o impacto duradouro desta lenda, também devemos considerar o papel que ela desempenha em nossa identidade coletiva. A Atlântida, com sua promessa de um mundo ideal, torna-se um espelho no qual projetamos nossas aspirações mais elevadas e nossas ansiedades mais profundas. Cada vez que levantamos os olhos para o horizonte, não estamos buscando, de alguma forma, uma nova Atlântida, um lugar onde a humanidade possa florescer sem as sombras do egoísmo e da avareza? Ao final de nossa jornada, a pergunta persiste: que segredos permanecem ocultos nas profundezas dos oceanos e nos recantos de nossa memória? A Atlântida nos lembra que há muito mais a descobrir, não apenas no mundo físico, mas em nosso próprio ser. A história desta civilização perdida é um lembrete de que o conhecimento é um oceano vasto e profundo, cheio de mistérios e verdades que ainda nos aguardam.
Neste capítulo final, nos despedimos da Atlântida, mas não de seu legado. A história desta civilização perdida perdurará, ressoando nas mentes daqueles que buscam respostas no desconhecido. Seu mito eterno nos convida a sonhar, a explorar e a refletir sobre nosso lugar no vasto cosmos. Assim, enquanto a água continua a fluir sobre as ruínas esquecidas da Atlântida, o eco de sua história permanecerá, um testamento do desejo humano de alcançar o inalcançável. A verdade por trás da Atlântida pode nunca ser revelada por completo, mas sua essência continuará vivendo no coração daqueles que se atrevem a buscar, lembrando-nos que em cada busca, em cada pergunta, reside o verdadeiro espírito da humanidade.